para tudo que você tá fazendo. Eu acabei de testar o Fable 5 contra o Opus 4.8 em uma coisa que separa o hype da realidade. Criar projetos funcionais do absoluto zero. Não foi somente um teste de texto, não foi um teste de criatividade, não foi somente escreva pra mim um roteiro, foi código bruto. A ideia foi bem simples. Eu queria dar um prompt único pra ver qual modelo realmente conseguiria me dar um projeto real, validado, rodando e funcional. E essas funcionalidades, ela teria que intervir em interface, experiência de uso e o mínimo de erro possível. E vou falar uma coisa pra você, ficou surpreendente os ambos resultados, só que teve um campeão. Os testes foram os seguintes: nós tivemos o primeiro, editor de prompts, na qual você conseguiria gerenciar os seus prompts no seu dia a dia. O segundo é um sistema de agendamento completo para que você consiga interagir com os seus compromissos e compromissos de outras pessoas. E o terceiro é um jogo 2D de corrida 100% arcade. Então aqui é um grande detalhe importante. Eu não somente avaliei se o código aparecia na tela de forma bonitinha, eu avaliei se rodou, se quebrou, se ficou bonito, se deu trabalho, se precisou de correção e se realmente parecia um produto ou somente um protótipo de jogo ou qualquer outra coisa assim aleatória. O resultado mostrou uma coisa que muita gente ignora. A melhor IA para programar não é necessariamente a que parece mais inteligente, é a que entrega com mais estabilidade e menos retrabalho com previsibilidade. Então nesse vídeo eu vou te mostrar um comparativo real em projetos que nós criamos do absoluto zero com o Fable 5 e o Opus 4.8. Você vai ver tudo, vai ver o tempo, custos, erros, a interface, a user experience, a dificuldade que ele teve e uma nota final que nós vamos dar. E no final desse vídeo você vai ver qual modelo realmente venceu e quando a conversa saiu de uma promessa e entrou na real execução. Então já deixa seu like, porque nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre essa nova fase do Cloud, onde você realmente dá uma missão pra ele e ele cumpre ou não. Bora lá. Então na prática foi bem simples. Em um lado aqui eu coloquei no desktop o Cloud Opus 4.8 e aqui o Fade.5, que tá aqui ó, Fable.5. E em cada um deles, eles me deram as informações, tá? Cada um deles foi fazendo aqui unilateralmente as informações. Um tá no VS Code e o outro tá no desktop. Ok, primeira coisa que você precisa saber. O Opus 4.8, ele ainda assim é o queridinho da Anthropic. O Fable, ele até utiliza o 4.8 em questões um pouco mais sensíveis, porque literalmente ele ainda tá em fase de testes. Mas ele tem um teste um pouco mais agressivo. Ele é um tipo de inteligência artificial que ele consegue fazer processos complexos inteiros sozinho em uma só cartada. A grande sacada é que ele até pode ser mais eficiente, só que ele acaba sendo até um pouco mais caro do que o Opus 4.8. O Fable 5, em questão de força bruta, ele tem um desempenho muito maior e muito melhor nessa questão de longa duração de projetos. Então se você tem um projeto que tem bastante processos, que tem bastante documentos, se você quer que ele faça uma grande leitura, ele vai ter um período muito maior de contexto, de linha de comunicação com você. E aí nós entramos numa questão também um pouco de dilema. O Fable 5, ele custa o dobro de token. Então, ele tem uma entrada de 10 milhões de tokens, uma saída de 50 milhões de tokens, a entrada de $10 e saída de $50. Só que a grande questão é quando você pode utilizar esse tipo de ferramenta, porque pode acabar ficando cada vez mais caro a utilização dele pela qualidade e o processo que ele utiliza por detrás disso. Então, quanto maior for o processo de configuração que ele faz, maior é a capacidade de entender o que você está falando e também o custo disso. Então, quando você realmente utiliza um ou quando você utiliza o outro. Nós vamos ver isso aqui nesse vídeo. Você tem que simplesmente escolher entre complexibilidade e a frequência de uso. Com a frequência de uso, se você usar para funções específicas em um documento só, você pode usar funções menores, como Sonnet, como Opus, ou até o Haiku. Só que se você quer que ele faça uma auditoria completa no seu processo, se você quer que ele faça testes de ponta a ponta em qualquer processo, você pode estar utilizando o famoso Mythos, que é o Fable, onde ele consegue trabalhar em contexto maior com um documento interligado no outro, com uma qualidade muito melhor de execução. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o Prompt Vault. O Prompt Vault nada mais é do que uma estrutura de prompts internos. Sabe aquelas funções que você faz todo dia? Então, você pode guardar essas funções aqui nessa estrutura, e foi exatamente pensando nisso que a gente fez. Esse primeiro resultado, ele é do Fade 5. E aí você pode ver que nós temos um dashboard completo, né, de todos os prompts que nós temos, os favoritos que eu registrei, e toda essa instrução foi feita com um único prompt. Foi feito com esse único prompt. Literalmente, eu descrevi o objetivo que ele vai fazer, falei as stacks que ele ia usar, as funções obrigatórias que ele teria que fazer, para cada prompt, o que ele deveria fazer em geral, as telas que nós precisamos ter, a user experience detalhada do que eu queria, as regras que ele iria usar e os critérios que eu iria aceitar referente a isso. Essas informações eu dei tanto para o Fade 5 quanto para o Opus, e os dois me deram resultados similares, mas bem diferentes na prática. Esse primeiro é o do Fade. Esse daqui você pode ver que já tá com um dashboard bacana, bonito, em comparação, um prompt direto, né, porque a gente não floreou muito, simplesmente colocamos algumas descrições e jogamos aqui direto para ele fazer. Você pode ver que o dashboard ele tá bem bonitinho, bem compacto e funcional, porque se eu clicar aqui para colocar um prompt, eu posso colocar um prompt em geral, fazer uma descrição, colocar a categoria do que eu quero, algumas tags em específico, você percebe que as tags elas são separadas em estrutura em geral, tá? E depois disso você pode colocar o prompt aqui em específico e salvar esse prompt, e esse prompt já fica salvo aqui. Então, nessa parte ele tá funcional. Se eu quiser deletar ele, eu consigo? Também consigo. Se eu quiser desfavoritar e favoritar, consigo, porque ele atualizou aqui. Se eu quiser copiar ele e jogar em outro lugar, consigo também. Se eu vier pra cá e quiser editar ele, eu também consigo editar ele. Então ele tá 100% funcional nesse aspecto aqui. E os favoritos também. Se eu quiser tirar todos os favoritos, eu posso simplesmente tirar. Se eu quiser adicionar os favoritos, eu tô aqui. E também as categorias. Nas categorias, a mesma função, só que somente por categorias. Então ele tá 100% funcional nesse aspecto. Agora vamos para o Opus. O Opus, ele me entregou praticamente a mesma coisa, só que com uma diferença entre user experience e algumas funcionalidades também. Aqui você pode ver que ele deixou com um contraste muito forte, né? Aqui branco e aqui preto. E desse lado aqui você vê que ele tá mais uniforme. A questão de funcionalidade de prompt também, é uma descrição também. Aqui eu achei muito mais bacana o jeito que ele criou, com a diferença, porque ele deixou uma categoria pra seleção, e aqui ele deixou uma categoria em específico pra código, em estrutura, como se fosse pra clicar e selecionar. As tags também estão 100% funcionais aqui, ó, tá vendo? E o conteúdo do prompt também, 100% funcional. Se eu salvar, ele criou o prompt aqui certinho, bonitinho. Em todos os prompts também tá uma categoria diferenciada, tá? A questão aqui é que eu não consigo, tá vendo? Eu não consigo ter o botão de editar pra excluir certinho. Pra copiar ele também, tá copiando toda a estrutura, e você pode ver que ele fica bem em específico do que eu queria fazer. Pra editar também, consigo trocar aqui, tá salvando as alterações, salvando em favoritos também, tirando dos favoritos. A única questão de diferente realmente que eu percebi é a dificuldade de entrega. Aqui eu simplesmente num local só, eu consigo fazer mais coisas do que aqui, e eu percebo também a usabilidade dele tá muito melhor. Então você percebe que ele tem uns efeitos um pouco diferentes aqui, as transições de uma aba para outra, tá vendo? Ó, as transições de uma aba para outra, aqui tá mais duro, tá vendo? Tá mais pegado, ó, aqui como tá mais suave a transição. Então, é uma estrutura que ficou parecida, mas eu acredito que essa aqui ficou bem melhor que a do Fade 5. Levando em consideração também que ele mudou até o Favicon. Ele criou toda a estrutura visual e também mudou o Favicon. E o Opus não mudou o Favicon aqui também. O segundo projeto que eu fiz com ele foi essa agenda. Eu dei o nome de Agenda Flow. Você pode perceber logo no início que ele também criou toda uma paleta de cores, uma estrutura visual de cores muito melhor. E também mudou o Favicon aqui. E aí a gente vem na questão da agenda pra você agendar uma conversa. Você percebe que tá muito mais fluido. Toda vez que eu mudo, ó, ele dá esses efeitos. Ele tá muito mais fluido de se mexer. E também a usabilidade dele. Se eu colocar aqui qualquer coisa, também vai funcionar. Vou colocar um número aleatório aqui.
ele vai funcionar também e vai pedir pra confirmar. Pum, agendou. E também eu posso fazer novo agendamento ou cancelar esse agendamento. Sim. E aqui o painel de administrador, onde eu consigo ver todas as estruturas, onde eu consigo ver os detalhes, onde eu consigo cancelar, ver por data também, tá vendo? Então, ele ficou bem sincronizado e bem bonitinho nesse aspecto. Claro, é uma coisa bem comum de se fazer, mas foi somente um prompt direto pra nós vermos essa função. Agora vamos lá pro Opus. No Opus, a gente já vê que tá bem mais dura a informação. E se eu trocar aqui de data, uma pra outra, você percebe que quase não muda nada, só muda a data aqui, ó. Não mudou nada. Aqui, ó, como ele vem, ele não tem uma transição suave. No painel também, ó, não tem uma transição suave. Pum, mudou. Então, essa transição que faz um efeito de uma usabilidade mais tranquila, mais gostosa de se usar, que faz diferença, só a diferença de mexer nisso aqui, ó. A diferença, tá vendo? Ó, como ele já dá uma experiência muito melhor. Também aqui, se você ver, tá mais agradável você ver essa estrutura do que você ver essa estrutura aqui, mas ambos fazem a mesma função. Se você for testar aqui, uma das coisas que eu percebi também, de erro que apareceu, e aqui já mostra um erro específico, o Agenda Flow, desse daqui do Fade, você não tem erro nenhum, você escreveu aqui, criou e não tem erro nenhum. Aqui, já no Opus, eu já tive dificuldade por quê? Porque quando eu tento escrever, ó, você percebe que ele tira, ó, eu tenho que ficar apertando pra ele entrar em qualquer um desses, ó, tá vendo, ó? Ele fica saindo, ó, eu não consigo escrever direto, então é o primeiro erro que ele deu, coisa que o Fade não fez. E também toda a questão da usabilidade também, mas eu consigo cancelar, tá vendo que eu coloquei aqui pra cancelar, tá cancelado, mas ele não removeu? Vamos olhar aqui no painel administrador, se colocar pra cancelar, sim, cancelar, ele cancelou e também não removeu, mas tem uma usabilidade muito melhor e muito mais confortável aos olhos e também para o usuário. E agora, o terceiro e último projeto que nós criamos do zero foi sensacional. Eu coloquei aqui pra ele criar um arcade de jogo, tá? E esse arcade de jogo nós vamos começar pelo Opus. O Opus, ele criou esse joguinho aqui. E você percebe, eu não sei se dá pra ver, que ele tá um pouco mais duro na movimentação, ó, tá vendo? Ele tá mais duro na movimentação, tá funcional, né? Todos os ícones estão funcionando. Ele tá mais duro na movimentação. Eu percebi que ele tem uma experiência muito pior também. Aí, ó, finalizou. Ele tem uma experiência muito pior nesse aspecto do que o Fade. Agora o Fade, olha que interessante. Quando eu atualizo aqui, esse aqui é a tela de login do jogo, certo? E eu coloco jogar e ele começa. Aqui é a tela de login do Fade. Você percebe que já tem muito mais descrição, ele tá explicando o que tá acontecendo, o que é cada um na pista, quantas moedas tem, aqui algumas descrições do que a gente consegue jogar. Então só de início você já vê a comparação de um pra um outro, tá? Quando eu coloco jogar, olha como tá muito mais fluido, tá vendo isso aqui, ó? Eu consigo fazer microajustes, ó, tá vendo? Então ele tá muito mais fluido, tá muito melhor de se mexer e ambos tiveram a mesma execução, tiveram a mesma informação pra executar, tá vendo? Ó, tá vendo? Crash, vamos ver a tela final dele. Mais uma vida e a tela final. Então, todas as experiências que nós tivemos aqui foi exatamente as mesmas informações. Nós demos a característica pra ele do que fazer, nós demos como ele fazia, as tecnologias que ele vai usar, o que ele deve e o que ele não deve fazer, e simplesmente jogamos em uma informação e outra, e eles deram esse resultado aqui. O que nós reparamos em geral? O Fable, em vários aspectos, ele teve mais facilidade pra usar, só que ele teve um consumo de tokens muito maior. O tempo médio de resposta dele foi 13 minutos. Em todas as habilidades que eu pedi, em todos os projetos que eu coloquei, o tempo médio foi 13 minutos, e do Opus também foi 3 minutos. Um ele fez mais rápido, o outro ele fez mais devagar, mas ambos foram em 13 minutos. O primeiro projeto deu problema no Opus, ele teve que me pedir mais instruções, ele teve que me finalizar, pedir mais características pra me finalizar com ele. O Fable não, o Fable simplesmente coloquei, ele conseguiu fazer o projeto inteiro. Então, de user experience das 3 notas em geral, eu acredito que a usabilidade do Fable foi muito melhor, claro que depois nós vamos refinando isso daí, mas de one shot de entrega em geral, o Fable foi muito melhor pra fazer essa questão do que o Opus. A questão de erro, não teve erro nenhum no Fable. Já no Opus teve alguns erros, vocês viram alguns erros comigo, na questão de ele até pediu pra mim dar mais informações pra ele pediu pra que eu tenha uma estrutura melhor de comunicação, ele deu alguns problemas, em geral ele sempre teve um problema ou pediu uma ajuda pra continuar o processo, já o Fable fez tudo isso sozinho. Eu percebi que o Opus ele teve uma dificuldade muito grande em trabalhar nessas questões, já o Fable não, ele simplesmente conseguiu fazer as mesmas funções, além de não pedir ajuda, ele teve um desempenho muito melhor. Só que o custo do Fable foi muito maior, mediante ao custo médio, e eu tô falando por token do Opus. E aí a nota média do Opus foi 3 e a nota média do Fable foi 6.7. No projeto 1, a gente teve uma nota média 6 para o projeto do Fable e a nota 4 do projeto do Opus. No projeto 2, nota 6 no projeto do Fable e o Opus 2 é aquela agenda que vocês viram que também tá com problema, tá bem mais ruim, mais dura de se mexer. E o projeto 3 nada mais é que o arcadezinho, o joguinho, que deu nota 8 foi muito melhor. Então, o vencedor pra mim foi o Fable. Eu acredito que ele é muito mais estável, você consegue fazer muito menos retrabalho e ele tem uma entrega melhor final. Só que o grande problema é que ele tem um custo maior. Então, o que nós podemos fazer? Sempre que você for fazer um projeto do zero, você usa o Fable, dá o máximo de informação pra ele e depois você pode trocar o Opus ou o Sonnet pra você vir fazendo ajustes cirúrgicos naquele projeto, na qual você consegue trabalhar individualmente. Então, quando você dá uma missão, dê a missão para o Fable. Quando você quer fazer um ajuste técnico, você faz isso com 4.8 Opus, ele vai te dar um resultado melhor individual. Quando você coloca ele pra trabalhar com muita coisa, ele pode ter um resultado pior, mas quando você coloca ele pra fazer uma única coisa, ele pode ter um resultado melhor, mais preciso e custar menos do que você colocar o Fable pra fazer qualquer coisa. Então, esse é o veredito. Você simplesmente consegue fazer projetos completamente do zero com o Fable, só que ele vai acabar custando mais. Então esse foi o vídeo de hoje, sucesso. Eu acredito que realmente o Fable ele tem uma característica muito melhor de entrega, só que ele acaba custando mais. Então você pode simplesmente mesclar ele no meio dos seus processos. Para uma missão em específico, você deixa para operações como Opus ou como até o Sonnet, mas para instruções maiores você pode deixar ele pro Fable que ele vai atuar de uma forma muito melhor no geral, ok? Eu vou deixar um link com os 3 prompts para que você consiga fazer esse teste na prática também e ver por conta própria o que um faz melhor do outro. E aí você não precisa simplesmente fazer nada, você simplesmente copia esse prompt que eu vou deixar aqui embaixo para você, joga lá e veja se realmente tem esses resultados. E aí com esse resultado você comenta aqui como foi a sua experiência, fechou? Então se inscreva no canal, deixa o seu like e a gente se vê na próxima. Falou!